Oi pessoal, sou o professor José César e vamos dar continuidade aqui com o módulo 2 do nosso curso de capacitação do Corpo de Bombeiros em sistemas fotovoltaicos. No módulo 2 nós vamos tratar das causas de incêndios em sistemas fotovoltaicos, o que pode provocar. A gente falou o arco elétrico, né, mas o que vai resultar nesse arco elétrico, o que vai progredir para um incêndio. Então aqui alguns exemplos, né, de sistemas que sofreram incêndio por conta de algum tipo de avaria. Então a gente pode ver aqui no exemplo A, na foto A, a gente tem uma cobertura queimada com partes ainda do sistema intacto, mas dá para ver que já se perdeu algumas partes do sistema. No B eu tenho restos de isolante CC desmontados que foram levados para análise, né? Então a gente pode ver como que ele ficou, esse isolante CC, depois de um incêndio. No C, eu tenho um conector que sofreu falha e provavelmente era um ponto de início de incêndio aqui do sistema. E no D, nós temos aqui um conector intacto, ele só perdeu a capa dele plástica que foi levada durante o incêndio, mas aqui não houve falha na conexão, né, entre os dois cabos, então ele só foi uma vítima aí do resto do incêndio. Esse cara aqui já não, ele já foi provavelmente uma causa do início do incêndio. E aí, um estudo que foi desenvolvido na Alemanha pelo governo alemão categorizou as fontes de incêndio, né, as principais causas de incêndio que a gente pode ter, como 4. As falhas de produtos, então o produto veio com defeito, ele apresentou defeito durante a operação, e aí com isso você teve o advento de um incêndio. Erros do planejamento, então na parte de projeto, na especificação, onde seria montado o sistema, não houve um bom dimensionamento, não houve um pensamento crítico em cima, e aí os equipamentos podiam ficar instalados sujeitos a esforços mecânicos, sujeitos a condições que não estavam previstas no manual. Por exemplo, irradiação solar direta em cima do inversor não é algo que é recomendado pelos fabricantes. Defeitos na instalação, aí sim, a instalação elétrica mal feita, ou mesmo a instalação da estrutura mal feita, né, não obedecendo os padrões, as boas práticas de instalação mesmo. E por fim, fatores externos, que aí pode ser a ação de animais, né, roedores, ou mesmo a gente tem muito caso de caprinos subindo, né, ovelhas, cabras, esse tipo de animal subindo nos painéis e causando algum dano físico aos painéis, ou mesmo descargas atmosféricas que podem incidir nos painéis e aí com isso criar um ponto ali de contato que pode gerar um arco elétrico, pode progredir para um problema maior. Então aí entre, né, essas 4 categorias de problemas que nós podemos ter aí, que foram listados no estudo, as 2 maiores são as falhas em produtos e os defeitos na instalação. Então, produtos de má qualidade e instalação elétrica e estrutural mal feitas contam aí com quase, né, cerca de 73%, quase 75% dos problemas que vão originar um incêndio em sistemas fotovoltaicos. E aí também a gente vê que nos erros de planejamento a gente ainda tem 17% de falha. E é um número alto se a gente for ver que isso poderia ter sido evitado com um melhor planejamento da instalação, uma melhor visão do pessoal que bolou o sistema, que levou os equipamentos até lá e viu onde eles iriam ser instalados da forma como eles iriam ser instalados. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui a distribuição em porcentagem de 103 falhas que foram verificadas em sistemas que originaram, né, causaram um incêndio no sistema. Aqui, então vamos ver o que poderiam ser, né, os erros de planejamento que a gente pode ter numa instalação fotovoltaica. Manuseio inadequado dos módulos, causando fraturas e arcos. Os módulos, eles aguentam uma certa carga, eles aguentam impacto, porém não se deve fazer isso. Isso você cria microfissuras nos módulos e o pessoal, instalador mais inadvertido ou com menos experiência, acaba forçando os painéis além do que
além do que seria o tolerável. E aí esses painéis, ao longo da vida, eles podem apresentar pontos quentes que podem evoluir aí para um princípio de incêndio, alguma coisa do gênero. Esforços nas estruturas de fixação sobre caixas de conexão dos módulos. Então, os painéis atrás, os módulos fotovoltaicos, nós vamos ver mais à frente, que eles têm uma caixa de conectores atrás e às vezes o esforço em cima dessas caixas pode descolar uma caixa dessa, que vai gerar uma infiltração de água, que vai gerar um contato com animais, e aquilo ali também pode evoluir para um curto-circuito e um princípio de incêndio também. Estresse térmico e condensação nas caixas de conexão e nos inversores. Então, toda a parte do painel atrás, ou mesmo as caixas de disjuntores, os inversores, se eu tiver a irradiância solar direta, né, nesses equipamentos que não são para receberem energia solar, ou mesmo se eu tiver muita condensação, umidade muito grande, eu posso causar colocar esses equipamentos numa situação não prevista em manual para operação própria deles. E os inversores instalados em área externa de forma inadequada, né, que remete um pouco ao estresse térmico ou gases corrosivos, até dependendo se eu tiver numa indústria química ou alguma coisa, isso pode acarretar numa perda aí de uma isolação, alguma coisa do gênero dentro do próprio inversor. Nessa foto aqui o que a gente pode ver são 3 inversores, as caixas de proteção instaladas aqui ao lado, as canaletas para passagem do cabeamento, porém tudo isso instalado num local de difícil acesso e sobre material combustível, sobre madeira. Então isso aqui já é um problema de planejamento. Quando tiveram a ideia da instalação desse sistema, não pensaram que a pessoa que vai acessar isso aqui depois vai precisar de uma escada. Se tiver um problema para a manobra dos equipamentos vai ser mais difícil. E também, se eu tiver um arco, um curto-circuito, ele está muito próximo de material combustível, que seria a madeira aqui do meu galpão. Ainda nos erros de planejamento, eu posso ter cabos elétricos subdimensionados no projeto, chaves de desconexão subdimensionadas, fusíveis inapropriados para aplicação em corrente contínua, perda térmica por fusíveis negligenciados, ou seja, o fusível não tem um bom contato, se olha com uma imagem térmica ali e vê que está quente, está esquentando mais do que deveria, mas negligencia-se isso. Tudo bem, está funcionando, então segue. Aquilo ali pode no futuro derreter a caixa de fusível, a caixa do elo fusível, e aquilo ali vira um curto fotovoltaico elétrico. Os cabos fotovoltaicos em atrito com bordas metálicas, isso aqui é um exemplo, a foto que eu trouxe, que o cabo, a gente vê que o cabo está até tracionado aqui, embaixo, sendo até quase pressionado com o próprio módulo fotovoltaico, painel solar, e ainda eu estou numa situação em que ele foi instalado numa laje que inunda, então não tem o escorrimento de água aqui, e isso aqui a gente vai ver também que é um problema, porque eu posso estar conduzindo energia pela água se eu tiver um cabo desses partido num ponto e no outro. Então, o uso de terminais inadequados, isso também é muito comum, o pessoal para economizar utiliza terminais que não o MC4 ou alguma outra derivação, e expansão do sistema sem o correto planejamento. O pessoal tem uma instalação e quer aumentar essa instalação, não busca o projeto original, faz o projeto em cima daquele que existe e às vezes acaba caindo em cabos elétricos subdimensionados, acaba caindo nas chaves subdimensionadas, ou a estrutura não suporta mais novos painéis ou inversores. Então, com isso, a gente também acaba caindo nos erros de planejamento aí na proposta de instalação de um sistema novo. Um exemplo aqui de erro de planejamento que a gente tem. Dá para ver aqui os inversores todos queimados. O que aconteceu nessa instalação? Entre os inversores foram instaladas chaves seccionadoras. Essas chaves tinham um limite de temperatura que não era o ideal. E aqui nesse forro
ele chegava a 40 graus durante o verão. Esses 40 graus foi suficiente para, né, já com a nova carga térmica que os inversores adicionaram ao ambiente, derreter as chaves e aí formar um princípio de incêndio. E aí perdeu-se toda a instalação aqui dos inversores. A má conexão, né, a instalação elétrica também é um problema muito encontrado, principalmente aqui no Brasil. Um dos primeiros é a má conexão dos conectores MC4. Aqui a gente pode ver o conector que não foi bem conectado um com o outro, ele começou a pegar umidade aqui dentro. Então, esse caso aqui é quando colocou-se o conector, mas não verificou se deu aquele clique para ver se deu o contato elétrico perfeito, se deu a estanquidade necessária. Os conectores também não devidamente crimpados, né, que acontece muito, o pessoal usar a ferramenta, um alicate de bico, por exemplo, para fazer a prensa do conector, que a gente pode ver a diferença que é eu utilizar o alicate apropriado, né, eu não tenho espaço entre os cabos elétricos aqui, os fios, né, do cabo elétrico, e aqui a gente já começa a ver que eu tenho um monte de espaços. Isso aqui com o futuro ele pode se soltar e começar a formar um arco elétrico ali aos poucos. Terminais com parafusos não apertados também vão ser um ponto ali para formar um arco. Quando a gente aperta ali o borne de um disjuntor, alguma coisa, se o cabo ficar frouxo ali dentro, ele vai poder formar um arco. Isolação inadequada e prensa da isolação dos terminais, é um pouco aquilo que a gente viu na instalação, naquele erro de planejamento. O cabo passando por baixo, se eu prenso ele com alguma parte metálica do sistema, eu posso perder a isolação, criar um princípio de incêndio também. E o cabeamento com manuseio impróprio, né, uso de conectores inadequados e tração indevida, um pouco que a gente viu na última foto também, o cabo tracionado, que não é o ideal. Tudo isso, no longo de 20 anos que um sistema deve durar, acaba por gerar uma falha, pode gerar um princípio de incêndio. Um estudo que foi desenvolvido também apresentou a avaliação de 174 sistemas e categorizou, né, as falhas nos componentes desses sistemas. Então, o que a gente teve mais falha foram nos próprios módulos fotovoltaicos e nos inversores. Então, 40 desses 174 sistemas apresentaram falha nos módulos e 35 apresentaram falha nos inversores. Ainda a gente tem que ver que os terminais CC e CA, né, corrente contínua e corrente alternada, que são de parafuso, também tem uma taxa alta, junto com as caixas de junção, seccionadora, cabo CC. Tudo isso aqui é onde eu tenho conexões do sistema, como a gente falou lá no primeiro módulo. Onde eu tenho conexão, eu tenho um princípio de incêndio aí, que uma falha pode gerar um princípio de incêndio. Então, pessoal, para concluir esse módulo, as causas, né, nós vimos novamente que são diversas mesmo. Pode vir de equipamentos de má qualidade, mal instalados, pode vir de problemas de planejamento na própria instalação elétrica estrutural do meu sistema, mas aí esses erros de planejamento e instalação deveriam ser vistos antes, mas a gente tem que conviver com eles quando a gente chega numa instalação, e aí tem que seguir para um processo de salvamento, uma operação de salvamento ou combate a incêndio. Então, aqui segue as nossas referências desse módulo, dessa aula, e eu espero vocês aí para o próximo módulo. Muito obrigado.